Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito cristão, pastor João Batista Martins de Sá, aos Gideões Internacionais do Brasil, por proposição do vereador Tiago Ferrari. Convidamos para compor a mesa, representando o excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente desta Câmara Municipal, e para presidir esta reunião solene, o vereador Arthur Orsi, primeiro vice-presidente desta Câmara. Convidamos também o senhor Délcio Ferreira Manrique, diretor executivo dos Gideões Internacionais do Brasil. Senhor Claudinei José Penaquim, presidente do Campo Campinas Oeste. Senhor Henri Maeda, presidente do Campo Campinas Sul. Senhor Dércio Tabossi, presidente do Campo Campinas Norte. Senhor Renildo Reis, vice-presidente do Campo Campinas Leste. Senhor João Batista Castelnovo, diretor de área dos Gideões Internacionais do Brasil. Senhor Sérgio Abner, chefe de gabinete do vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o senhor Ivanildo Mota de Souza, presidente nacional da Associação Os Gideões Internacionais do Brasil. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Arthur Orsi, para declarar aberta esta solenidade. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui na Câmara Municipal de Campinas. Nos termos regimentais, eu declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do diploma de mérito cristão pastor João Batista Martins de Sá aos Gideões Internacionais do Brasil por meio de propositura do nobre vereador e amigo Tiago Ferrari. Convidamos os presentes
para se posicionarem para ouvirem a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra, Joaquim Osório Duque Estrada, e música, Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas. Letra, Carlos Ferreira, e música, Antônio Carlos Gomes.
Convidamos a todos a tomarem assento. Relacionamos as seguintes presenças: Sr. Lindenberg da Silva Pereira, ex-vereador desta Câmara Municipal. Sr. Wellington Camargo, presidente do Presbitério da Igreja Presbiteriana Independente. Presbítero Marcelo Araújo, da Igreja Batista Ágape. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos à associação homenageada desta noite, o excelentíssimo senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas, e o excelentíssimo senhor Flávio Alegrete de Campos Cooper, desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Neste momento, teremos a apresentação do coral Kay Fowell Brown, com a regência da maestrina Suzana Cabral. Boa noite a todos. A primeira música que iremos cantar é Ide por Todo Mundo. Crede em Deus, crede em mim.
A segunda música que cantaremos será Olha ao Redor. Tudo
Convidamos neste momento o vereador Arthur Orsi para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos Gideões Internacionais. Queria iniciar saudando os membros dessa ilustre mesa, senhor Ivanildo Mota de Souza, o presidente nacional dos Gideões Internacionais do Brasil. Seja muito bem-vindo a essa casa. Senhor Délcio Ferreira Mairique, diretor executivo dos Gideões Internacionais do Brasil. Claudinei José Penachim, presidente Campo Campinas Oeste dos Gideões Internacionais do Brasil. Amigo e companheiro Henri Maeda, presidente de Campo Campinas Sul dos Gideões Internacionais do Brasil. Seja muito bem-vindo, Henri. Nós nos conhecemos há muito tempo, amigo de longa data. Dércio Tabossi, presidente Campo Campinas Norte dos Gideões Internacionais do Brasil. Renildo Reis, vice-presidente de Campo Campinas Leste dos Gideões Internacionais do Brasil. Sr. João Batista Castelnovo, diretor de área dos Gideões Internacionais do Brasil. E Sr. Sérgio Abner, chefe de gabinete do também nosso amigo e companheiro, vice-prefeito dessa cidade, Henrique Magalhães Teixeira. É um prazer tê-los aqui nessa casa na noite de hoje. Eu queria iniciar cumprimentando a todos os senhores, todas as senhoras aqui presentes, uma saudação especial também ao coral, comandado pela maestrina Suzana Cabral, que trouxe essa energia tão boa para essa casa que é o palco da democracia, o palco, muitas vezes, do embate, né, político, ideológico, que nós travamos aqui na cidade, e que traz uma energia de paz, de harmonia, muito importante, e isso, sem sombra de dúvidas, fica e contagia a todos nós, e traz essa paz para essa casa que muitas vezes é necessária. Eu queria justificar, desde pronto, a ausência do vereador Tiago Ferrari, autor dessa propositura, mentor e autor dessa propositura. O vereador Tiago Ferrari, meu amigo, companheiro também, me incumbiu dessa missão muito gratificante de vir aqui hoje representá-lo nessa noite tão especial para ele, que, em função de um estado de saúde que sugere muitos cuidados, tendo em vista que ele está com suspeita de dengue, ele não pôde comparecer. Ele fez de tudo para ter forças e energia para estar aqui hoje. E me ligou pedindo que a gente fizesse a entrega dessa homenagem aos Gideões Internacionais do Brasil, não, talvez, à altura do vereador Tiago Ferrari, que é membro da Igreja Batista da cidade universitária, mas nós vamos tentar fazê-lo da maneira com que vossas excelências, vossas senhorias e todos os senhores membros dos Gideões Internacionais do Brasil realmente merecem. Eu gostaria, rapidamente, de trazer a todos que estão aqui, a grande maioria já conhece a história dos Gideões Internacionais, mas, principalmente aos telespectadores hoje da TV Câmara, que a sessão está sendo transmitida ao vivo, a história dos Gideões Internacionais e, principalmente, dos Gideões Internacionais do Brasil. Os Gideões Internacionais é uma associação interdenominacional de homens de negócios e profissionais cristãos, membros em plena comunhão de igrejas protestantes evangélicas. Os membros têm como missão levar as boas novas aos perdidos através do testemunho pessoal
e da distribuição da palavra de Deus em mais de 190 países ao redor do mundo. A maioria dos gideões vive e atua nas próprias comunidades locais, o que torna o ministério bastante eficiente e eficaz, porque conhecem a língua e os costumes locais. Conhecem também onde estão localizados centros, como hotéis, prisões, hospitais e outros locais em que a distribuição das escrituras é necessária. As escrituras de os gideões são distribuídas gratuitamente, são impressas e enviadas através do generoso apoio individual de cristãos e de igrejas locais. As escrituras são impressas em mais de 93 línguas e, em seguida, são distribuídas. Em 1953, florescia no Brasil a ideia da fundação de um movimento liderado pelo reverendo Gutenberg de Campos, pastor presbiteriano na época, sediado em Bauru, cidade de São Paulo, espelhado na figura de Gideão. A ideia era inscrever 30 líderes evangélicos do país, de todas as denominações, e estes, depois de treinados, arregimentaram mais de 10 até completarem os 300 gideões. Esse movimento independente visava a defesa da fé, dos princípios democráticos, do combate aos vícios sociais e da campanha pela moralização efetiva dos costumes. Entre estes estava o irmão José Ramos Vilas Boas, um agrimensor e professor universitário em Belo Horizonte. Dessa iniciativa, pouco sabemos, mas os missionários norte-americanos Stephen Sloop, que havia sido Gideão na Califórnia do Norte, vendo o envolvimento do irmão Vilas Boas, falou-lhe a respeito dos Gideões internacionais e ofereceu-lhe algumas cópias da revista The Gideon. Entusiasmado com o ministério, Vilas Boas começou a comprar, com recursos próprios, Bíblias e Novos Testamentos, identificando-os com o emblema de os Gideões e colocando-os nos hotéis. Veio a se tornar o primeiro Gideão brasileiro em maio de 1956. Aprouve a Deus agraciar Goiânia com a 7ª Conferência Nacional, de 17 a 19 de setembro de 1976. Foi um marco na história do Ministério Gideônico no Brasil, pois bem no coração da nossa pátria, em uma sessão administrativa moderada pelo irmão José Ricker e com a presença de John Lesson III, representante da sede internacional, foi aprovada a organização da Associação Nacional dos Gideões Internacionais do Brasil. Eram 37 os campos existentes até então. O escritório nacional foi instalado em uma residência alugada na cidade de Campinas. Antônio Alvim foi escolhido para secretário nacional e a primeira convenção nacional aconteceu na cidade de São Paulo de 9 a 11 de setembro de 1977. Iniciava-se uma fase de estruturação e desenvolvimento para a implantação do Ministério Gideônico em todos os estados brasileiros, na luta incessante pela verdadeira libertação de nosso Brasil, sob a inspiração do tema Primeira Convenção, Dê-lhe, Senhor, a tua palavra. João 17:14. Há 290 mil membros de os Gideões e as auxiliares em mais de 10 mil grupos locais em todo o mundo. Aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de escrituras já foram distribuídas em todo o mundo desde 1908, sendo que mais de 500 milhões de escrituras foram distribuídas só nos últimos 10 anos. Em média, mais de 2 cópias da Palavra de Deus são distribuídas por segundo pelos Gideões. Essa é uma breve história dos Gideões e, eu repito, é com muita satisfação que essa Câmara Municipal aprovou essa homenagem
a essa entidade, que leva a palavra de Deus, que leva o alento da palavra de Deus. Todos nós sabemos, não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos das nossas vidas, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, abrindo em qualquer trecho, né, e lendo uma parte, ou lendo um parágrafo, a gente percebe o quanto aquilo traz, o alento que aquilo traz para as nossas vidas. Imagine-se o quanto o trabalho dos Gideões internacionais, os Gideões do Brasil, conseguiu mudar a vida de muitas pessoas, pessoas que tinham problemas com drogas, pessoas que tinham problemas com a criminalidade, pessoas que não tinham encaminhamento da fé, pessoas que não conheciam as palavras de Deus, pessoas que não tinham fé, né, e que os Gideões, com esse gesto transformador de entregar a Escritura Sagrada para alguém, e essa pessoa, ali naquele momento, poder olhar e ler um trecho, e aquilo desenvolver e incentivar ela a ler mais e mais e mais, faz com que, sem sombra de dúvidas, se transforme a vida das pessoas. Então, eu queria parabenizar os Gideões Internacionais do Brasil, e nós temos a honra de ter a sede na cidade de Campinas, parabenizar o trabalho de todos os Gideões, das auxiliares, de todos que fazem esse trabalho de maneira voluntária, né, visando, como nós dissemos aqui, a elevação do espírito da nossa sociedade, a elevação do espírito de todos nós. E nós precisamos, mais do que nunca, né, no momento que a vida, no momento que o ser humano, que a nossa existência na Terra passa por tantas conturbações, por tantos problemas, nós precisamos cada vez mais difundir a palavra de Deus. E esse trabalho que vocês fazem, eu já fui várias vezes, né, tive o contato com Gideões que quiseram entregar, que entregaram, né, as Escrituras, e, sem sombra de dúvidas, a maneira com que nós somos abordados e que conversam com a gente é um trabalho que não tem como descrever. Então, em nome da Câmara Municipal de Campinas, em nome do meu amigo vereador Tiago Ferrari, eu congratulo, parabenizo todos os senhores e queria deixar aqui também uma palavra especial ao nosso ex-presidente, ex-vereador dessa casa, uma pessoa de muita fé, que me inspirou muito também, logo no começo da minha vida política, que é o Dr. Lindenberg da Silva Pereira, que está aqui com a dona Ditinha, que são pessoas que cada vez mais nos inspiram na vida pública, que não é fácil, né? Nós sabemos que a política, na maioria das vezes, vem associada a coisas ruins, né? A escândalos, a problemas, a falta de legitimidade, a falta de credibilidade da população, mas nós temos que insistir para que, como os Gideões, o mundo possa melhorar através também da vontade e da atitude de cada um de nós. Parabéns a todos os senhores, muito obrigado por estarem aqui hoje, e é uma honra a Câmara Municipal de Campinas poder conferir essa homenagem aos Gideões Internacionais do Brasil. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega do Diploma de Mérito Cristão Pastor João Batista Martins de Sá, aos Gideões Internacionais do Brasil, na pessoa de seu presidente, senhor Ivanildo Mota de Souza.
Convidamos o senhor Ivanildo Mota de Souza para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor vereador Arthur Orsi, a pessoa de quem eu cumprimento aos membros da mesa, em primeiro lugar, nossa gratidão a Deus e, de minha parte, um agradecimento todo especial, porque ontem à noite eu não estava conseguindo falar. E minha esposa me deu tanto remédio, e graças a Deus, pela misericórdia dele, eu estou aqui hoje para essa tão singela homenagem que leva o nome de um homem que foi referência nessa cidade da evangelização, pastor João Batista Martins de Sá. Obrigado também ao vereador Tiago Ferrari. O mínimo que nós podemos fazer por ele é estar orando pela vida dele essa noite, para que ele esteja recuperado de sua saúde e que possa logo e logo estar no convívio dessa casa. Quero agradecer aos presidentes de campos dessa próspera Campinas, aqui nessa mesa. Agradecer aos funcionários da nossa sede aqui representados. Muito obrigado por cada um de vocês. Fazer referência também ao nosso ex-presidente nacional, Cláudio Schicoli. Nossa gratidão a você também, Schicoli, por tudo que você fez por esse ministério. E ao nosso diretor executivo, que, para nossa surpresa, chefe de gabinete do vice-prefeito. Senhoras, senhores, muito obrigado ao vereador Arthur pelo tão eloquente discurso acerca da história dos Gideões internacionais. Como o senhor bem relatou, o primeiro Gideão neste país foi José Ramos Vilas Boas. E exatamente há 57 anos, 9 meses e 17 dias, dava-se início à distribuição de Bíblias numa casa legislativa. E quando eu sou convidado para vir a uma homenagem semelhante a essa, eu lembro da nossa primeira distribuição de Bíblias que ocorreu na cidade de Belo Horizonte. E o irmão José Ramos Vilas Boas, vereador, ele iniciava o discurso para aquela casa legislativa dizendo: senhores deputados, vocês são as pessoas que fazem as leis do meu estado. Se vocês, em suas vidas pessoais e como representante do povo, pautarem as suas ações pelos ensinamentos contidos na palavra de Deus, vocês serão pessoas felizes e farão felizes o nosso povo que vive em trevas. A partir desse momento tem-se início o mais exitoso ministério evangelístico que o mundo conhece, vereador. Estamos presentes em 198 países no mundo. Desde essa distribuição de 1956, já distribuímos nesse país mais de 171 milhões de escrituras. Mais de 171 milhões de escrituras, tudo para honrar e glorificar o nome de alguém que um dia veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados, que é a pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes, no momento em que a sociedade vive, somos até impedidos de semear essa palavra de Deus. Recentemente circulou nas redes sociais uma entrevista com a filha do maior evangelista que o mundo conhece, que é o pastor Billy Graham. E ali o entrevistador perguntava para ela: mas se você fala que Deus é tão bom, por que que Ele permite que pessoas continuem morrendo dentro das salas de aulas? Por que que as pessoas continuem se matando? E ele dizia, e ela respondia: em primeiro lugar, porque Deus foi expulso das escolas do nosso país. Ali nos Estados Unidos, não permitem mais que a palavra de Deus seja entregue aos alunos, vereador. Eu digo ao senhor que se o mundo que nós vivemos hoje fosse um mundo que observasse o contido na palavra de Deus, nós não veríamos nesse caos que vivemos a nossa sociedade. Eu moro em uma cidade que é conhecida como a Ilha da Magia, Florianópolis. Ali, frequentemente, está saindo nos meios de comunicações alunos espancando professora dentro das salas de aulas. Creio que isso não é privilégio só da nossa cidade, mas porque eu garanto e afirmo que se o mundo conhecesse os ensinamentos de Jesus Cristo, se os alunos tivessem pautados nos ensinamentos da palavra de Deus, cenas como essa jamais ocorreriam em nossas salas de aula. Que as pessoas, o jovem e o adulto que
vive a palavra de Deus, ele age de maneira diferente. E muitas vezes nos deixa tristes, porque somos impedidos de semear a palavra de Deus. Ali na minha cidade, quando distribuímos na porta de um colégio, a diretora chamou a polícia para nos tirar da porta daquele colégio. E os guardas chegaram e falaram com a diretora, e falaram, nós não vemos nenhum crime que esses homens estão cometendo. Nós queríamos tão somente distribuir a palavra de Deus. E eles saíram dali, vereador, disseram, continue fazendo a obra de vocês, porque vocês estão fazendo algo maravilhoso que esses alunos tanto precisam. Essa palavra que, ao longo do tempo, tem mudado pessoas ao redor do mundo. No mês de abril agora, eu tive a oportunidade, de vereador e membros do coral, muito tardiamente, quero agradecer também a maestrina Suzana Cabral pelos belos hinos que entoou aqui. Em abril desse ano, eu tive o privilégio de jantar com Davi Vieira da Silva, um dos mais periculosos bandidos que o Estado de São Paulo já conheceu, condenado a 57 anos de cadeia no antigo presídio do Carandiru. E esse homem conta que de tão péssimo comportamento que ele tinha dentro do Carandiru, um dia ele e mais 8 foram colocados numa solitária ali no Carandiru, e ele conta que não tinha espaço para 8. Quando 4 estavam de joelhos, 4 estavam de pé e eles revezavam. E um dia eles decidiram, pior do que está, não vai ficar. Nós vamos fazer um sorteio aqui, e aquele que tirar o seu nome, esse hoje, depois da oração da Ave Maria, ele será enforcado. Fizeram o sorteio e saiu o nome de Davi Vieira da Silva. A Ave Maria era às 18 horas ali no Carandiru. E ele conta que, por volta de 3h30 da tarde, se dirige o carcereiro e diz, olha, vocês precisam pegar um banho de sol, porque vocês estão muito amarelos. E ele diz que, sabendo que estava com a sentença de morte decretada, ele olha para aquele carcereiro e diz, eu não quero mais saber de banho de sol. E ele vai para a cela ao lado e pede para aquele outro preso, você tem alguma revista que eu possa ler para passar meu tempo? E o que ele ouviu foi o seguinte, Davi, infelizmente o livro que eu tenho aqui na minha cela, nós não damos valor para ele. Se a gente prestasse atenção e seguisse os ensinamentos desse livro, seguramente que nós não estaríamos aqui. E ele disse, mas é isso que eu quero. Me dá o livro, eu quero que o tempo passe, não importa o que pode até ser classificado de jornal. E aquele carcereiro, aquele presidiário, ele busca um Novo Testamento, capa azul, semelhante a esse, lá e entrega, ó, Davi, o que eu tenho é esse aqui. E aquele homem, eu creio, já direcionado pelo Espírito Santo, ele abre, vereador, no capítulo 10 de Romanos, versículo 14, que diz, porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E ele conta que ali naquele momento muitas coisas veio à sua mente, e ele lembrou que os pais deles eram evangélicos. E ele falou, se eu tivesse ouvido os ensinamentos do meu pai, seguramente que eu não morreria enforcado nessa cela. E ele disse que leu, porque todo que clamar o nome do Senhor será salvo. E ele disse que viu esse todo e não estava exceto os bandidos. Ele disse, eu faço parte do todo, eu vou clamar o nome desse Deus. E ali ele se abaixa ali e diz, Senhor, se é verdade isso que está escrito aqui, e tu me livrares dessa, eu vou te servir para o resto da minha vida. Aquele homem conta que ele não soltou mais aquela Bíblia, faltando 5 minutos para tocar o sino e ele ser enforcado, chega na frente daquele presídio, o assistente social, e diz, quem é Davi Vieira da Silva? Ele levantou a mão e disse, sou eu, minha senhora. Falou, você tem uma entrevista comigo agora na minha sala. Ele disse que quando sai da sala, o sino toca. Era o momento que ele seria enforcado. Quando ele chega naquela sala, a mulher pergunta, Davi, quem é o teu advogado? Ele falou, minha senhora, se eu tivesse dinheiro para pagar advogado, eu não estaria aqui. Aí ele disse que a ficha caiu, ele disse, já sei, meu advogado é JC. E ela, mas quem é JC, Davi? É Jesus Cristo, minha senhora, eu conheci hoje à tarde. Ela disse, Davi, se é ele que é o teu advogado, eu não sei, mas eu sei que alguém trabalhava por você,
e o teu processo foi revisto. Você não vai mais ficar naquela cela. Você vai cumprir a sua prisão, mas numa cela que fica em frente. E o Davi Vieira da Silva deu glória a Deus, e ele disse que 2h da manhã ele não conseguia dormir. E ele via passar ali numa maca uma pessoa que foi enforcada no lugar dele às 2h da manhã. E ele disse, a única diferença foi que eu clamei o nome de Jesus e eu fui ouvido. E ele não teve o tempo de clamar. Vereador, essa casa que faz as leis dessa cidade de Campinas. Eu tenho sempre em mente que quando Deus fecha uma porta, quando o homem fecha uma porta, Deus, no seu tempo, ele vai abrir várias portas. Eu creio em Deus, pelo poder dele, que a obra gideônica vai continuar prosperando na cidade de Campinas. Que os alunos dessa cidade, um dia todos vão receber o exemplar da palavra de Deus. As autoridades dessa cidade, as autoridades do mundo, as autoridades precisam entender que o livro que nós entregamos não é qualquer um livro. É um livro que fala de alguém que mudou, que marcou época nesse mundo. Se hoje nós estamos em 5 de agosto de 2014, é porque alguém veio ao mundo e esse nome é Jesus Cristo. E é por causa deles que nós fazemos esse trabalho. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas vão rasgar o livro que vocês distribuem. Não interessa se rasguem. Nós queremos semear a palavra de Deus. O ex-prefeito de Florianópolis, chamado Bita Pereira, um homem filho de um grande empresário daquela cidade, na sua juventude, ele se envolveu com as drogas. E um dia ele conta que no auge de dopado ali, alguém chegou com um exemplar da palavra de Deus e ele conta que usou várias dessas páginas para fazer cigarro de maconha. Mas um dia ele para e lê aquela palavra e aquele livro transformou aquele homem. Hoje ele é pastor de uma igreja na cidade de Florianópolis. O mundo não quer receber a palavra de Deus. Se os gideões e as auxiliares fossem pessoas que não creem em Jesus Cristo, falava, o mundo está perdido, não adianta mais a gente investir, gastar dinheiro e entregar a Bíblia. Mas nós cremos que Jesus Cristo é a solução para o mundo. No mês passado, eu chegava num colégio ali em Florianópolis, e eu, quando esticava a mão, entregava o Novo Testamento na mão de uma aluna, ela disse, eu não quero saber disso, eu não acredito em Deus. E nós falamos, não, mas aqui tem coisas que é bom para você. E ela disse, então nos mostra o que isso fala de bom, desde que não fale nada de Deus. E eu falei para aquela jovem, abra na página 389, e na página 389 está o livro de Efésios, e começa assim dizendo, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu terminei e olhei para aquela jovem e digo, e aí, isso faz algum sentido na tua vida? Ela disse, eu não sabia que tinha isso. Então me dê que eu vou levar esse livro. Eu não sei o resultado, mas eu sei que, baseado em Isaías 55:11, diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Vereador, os gideões não buscam honras, os gideões buscam tão somente proclamar o nome de Jesus Cristo. Tudo que nós fizermos ainda é pouco se compararmos ao muito que Ele fez por nós. E muitas vezes esse trabalho, nós ainda não estamos em todos os países no mundo, porque não nos deixam entrar. O ano passado, nós investimos 105 milhões de dólares no mundo para semearmos 84 milhões da palavra de Deus em 198 países. O mundo precisa da palavra de Deus. Eu gosto sempre de relatar o que acontece nas escolas. E, recentemente, nós ouvimos de uma professora ali da quinta série num colégio na cidade de Ibaiti, ali no Paraná. E aquela serva de Deus, membro da igreja do Evangelho Quadrangular, desempregada por muito tempo, passou num concurso para professor naquela cidade. Ela fez culto de gratidão a Deus, louvou a Deus, e no dia da posse dela, ela foi para o colégio para tomar posse, e falaram assim para ela, você vai assumir a pior classe que esse colégio tem. Os meninos ali não querem nada.
E ela: Senhor, eu sei que tu me colocou aqui, me ajuda a sair dessa. E falaram para ela: toda professora que vai para essa classe, ela pede exoneração, porque ela não suporta conviver com esses meninos. E aquela jovem professora, serva de Deus, ela vai para aquela classe e realmente ela disse que não daria para suportar. Numa quarta-feira, ela vai para um culto de oração da igreja dela e faz ali um clamor a Deus para que Deus desse um jeito naquela turma, ou ela também seria a próxima a pedir exoneração. E naquela noite de quarta-feira, nos relata aquela professora que a igreja se colocou de joelho e pediu para que Deus agisse naquela turma, que a professora não seria capaz de, apesar de precisar tanto daquele emprego, de permanecer naquela sala de aula. E na quinta-feira ela nos relata que entram uns homens naquela sala distribuindo o exemplar da palavra de Deus. Ela diz que quando os meninos receberam, galhofaram, e ela falou: vamos ler um pedacinho dessa palavra. E ela começou a ler aquela palavra de Deus, todo dia um versículo para aqueles meninos. E nos conta ela, vereador, que aquela classe daquele colégio se transformou na melhor classe, na classe exemplar daquele colégio. Ela permaneceu no seu emprego, ela continuou falando de Jesus Cristo. Isso às vezes nos dói, quando nós somos impedidos de levar um livro tão precioso para as pessoas, colocando que vivemos num Estado laico. E, infelizmente, as autoridades e a elite desse país entendem que Estado laico é um Estado sem Deus, quando não é isso. Estado laico é exatamente um Estado onde todas as religiões, todas as crenças precisam ser respeitadas. Nós estávamos distribuindo ali em Porto Alegre, aí chegam autoridades: vocês não podem distribuir porque o Brasil é um país laico. Por ele ser laico, é que nós estamos aqui, temos o direito de fazer a nossa distribuição. Mas, infelizmente, as autoridades desse país têm distorcido um preceito constitucional assegurado na Constituição brasileira de Estado laico, e confundem Estado laico com Estado sem Deus. O que esperar de uma sociedade que está escrito apenas numa nota de dinheiro: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que não coloca em prática nem esse princípio, que quando os gideões buscam semear a palavra de Deus, são impedidos de semear a palavra de Deus. Muitas vezes somos galhofados, até como taxados de desocupados, porque estamos à tarde, de manhã, fazendo a entrega da palavra de Deus. Mas nós cremos, gideões e auxiliares, que mais do que nunca, no Senhor não será vão o nosso trabalho. Está escrito aqui, vereador: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão o vosso trabalho. De maneira que, quando nós viemos aqui a Campinas para receber essa homenagem, essa cidade que tão bem acolheu a nossa sede nacional, essa cidade pela qual nós temos uma grande gratidão, e a gente espera, vereador, que o senhor seja um instrumento usado nessa casa. Eu não sei a sua crença, não vem ao caso, mas que o senhor seja um instrumento para, quem sabe, no tempo de Deus, você ser usado para abrir as portas das repartições públicas municipais, das escolas municipais, porque tenha certeza que, se esse livro não fizer bem, mal não vai fazer nenhum. O pastor da minha igreja perguntaram para ele: vem cá, Edson, e se tudo isso que tu fala acerca da Bíblia não for verdade, como é que tu vai ficar? E ele falou: uma coisa eu sei, como você disse, se não for verdade, eu não perdi nada. Eu vivi aqui nessa terra com integridade, com dignidade de um servo de Deus. Agora deixa eu reverter a pergunta: e se for verdade, como eu acredito que é, que você vai se encontrar diante de Deus quando você partir dessa vida? E ele olhou e disse: Edson, você tem razão, eu não tinha pensado por aí. De maneira, senhoras e senhores, coristas, obrigado por estar aqui, obrigado por nos ouvir. Vocês também podem orar por esse ministério. Eu sei que vocês creem em Deus. E se esse ministério não for movido pelas orações do povo de Deus, nós temos tudo para ter as portas fechadas. Mas quando nós colocamos os nossos joelhos, nós temos certeza
que Deus vai abrir as portas. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A única coisa que eu queria pedir para vocês, companheiros de ministérios, gideões e auxiliares, não vamos desistir, não vamos achar que o mundo não merece mais a palavra de Deus. Agora é que o mundo merece a palavra de Deus. Nunca a gente teve tantos clientes indo para o inferno sem conhecer Jesus como estamos tendo agora. E é agora que é o momento de gideões e auxiliares pegar a palavra de Deus. Não importa se vamos ser maltratados. Gente, mais maltratado do que Jesus Cristo quando veio esse mundo, que foi chicoteado, que jorrou gotas de sangue, que foi crucificado numa cruz para que eu e você e todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador tivéssemos a vida eterna. Nós precisamos considerar isso, senhoras e senhores. Nós precisamos crer que esse ministério que hoje está presente em 198 países no mundo não busca prestígio pessoal para ninguém, mas busca honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Que Deus jamais tire de nós, gideões e auxiliares, a alegria de sermos servos firmes e abundantes na obra do Senhor. Vereador, transmita aos seus pares a nossa gratidão a essa casa que tão bem nos recebeu essa noite. E diga a eles, esteve um povo aqui sentado nessa mesa, um povo que acredita em Deus, um povo que faz um grande trabalho de evangelização no mundo, semelhante ao pastor João Batista Martins. Um povo que tem como único propósito ver as pessoas bem, ver as pessoas felizes. Que nem disse José Ramos Vilas Boas. Senhores, eu transmito para vocês, senhores vereadores, vocês que fazem as leis das cidades de Campinas, se vocês, em suas ocupações pessoais e como representante dessa próspera cidade, colocarem em suas vidas os ensinamentos contidos na palavra de Deus, vocês serão pessoas felizes e farão o povo campineiro pessoas felizes. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós e toda honra, toda glória, todo louvor seja dada à pessoa de Jesus Cristo. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e gideões e auxiliares de Campina. Não vamos desistir, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus e a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Muito obrigado. Registramos a presença do reverendo Alfredo Luiz Costa, secretário sinodal de mocidades da Igreja Presbiteriana do Brasil. E neste momento teremos mais uma apresentação do coral Kay Fowler Brown, com a regência da maestrina Suzana Cabral e no teclado a senhora Cíntia Stefanini. Queremos agradecer ao presidente da mesa pelo convite feito ao coral. Este coral pertence à Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, situada à Rua Barbosa da Cunha.
Nós vamos cantar agora uma bênção coral, que a luz de Deus brilhe sobre nós. Convidamos agora a dona Ditinha, esposa do Lindenberg da Silva Pereira, para entregar um mimo à maestrina Suzana Cabral. Maestrina, a senhora pode vir aqui para frente do plenário, por favor.
Com a palavra agora, o vereador Arthur Orsi, para declarar encerrada esta reunião solene. Antes de encerrar, eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar a todos e dizer ao senhor Ivanildo, que é o presidente nacional dos Gideões Internacionais do Brasil, que essa homenagem singela que a Câmara de Campinas faz aos Gideões e auxiliares é o gesto dessa casa, é o gesto da cidade de Campinas, do reconhecimento que nós temos pelo trabalho desenvolvido pelos Gideões. Independentemente de qualquer crença, independentemente do que cada um acredita, as palavras escritas nas Escrituras são transformadoras, como o senhor mesmo disse. E não tem como conceber qualquer tipo de censura a esse trabalho nobre, voluntário e sem precedente, no meu ponto de vista, que todos os senhores e auxiliares fazem, levando, como eu disse, as palavras de sabedoria. Pode ter certeza, o que depender de nós, da Câmara de Campinas, o que depender, com certeza, dos representantes dessa casa, esse trabalho, não só para nós vai continuar, mas vamos estimular cada vez mais para que todos possam ter contato e conhecer as palavras de Deus, as palavras da Escritura, que são os princípios que norteiam a justiça nas nossas leis, que norteiam a igualdade entre os seres humanos e norteiam a fraternidade para todos nós. Então, ides para todo mundo, como disse, como cantou o coral, entregar a palavra de Deus para cada ser humano. Muito obrigado e declaro encerrada a presente reunião.